Sabe o que diferencia um empresário que dorme bem, dorme tranquilo, com aquele empresário que vive apagando fogo? Um fluxo de caixa bem feito. Seja bem-vindo à mesa de gestão da Lubla Consultoria. E antes de começar, se lembre, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder os próximos vídeos. Gustavo, vamos lá. Por que o fluxo de caixa é tão importante? Lucas, eu diria que o fluxo de caixa é essencial em uma gestão de empresas. Tem muitos clientes que contratam a gente, que nos procuram e às vezes comentam: nossa, eu até estou faturando bem, mas eu não sei para onde vai meu dinheiro, eu não percebo, cadê o resultado desse meu esforço, eu fico à noite pensando que no dia seguinte eu tenho que pagar folha, eu tenho que pagar imposto, tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, e eu não sei cadê meu dinheiro. É claro que não vai saber, porque não tem um fluxo de caixa bem feito, bem trabalhado, e é isso que a gente promove nas empresas, essa criação desse fluxo de caixa. Empresário, você que está vendo esse vídeo, precisa ficar bem claro o conceito de fluxo de caixa, né, Gustavo? É isso aí. Hoje o empresário tem grande dificuldade de entender o que é um fluxo de caixa. O fluxo de caixa não é um extrato bancário. O fluxo de caixa ele é um controle gerencial online, ou seja, efetivo. Em tempo real. Em tempo real do que está acontecendo com a empresa, de todas as suas receitas e pagamentos. Exato. Empresário, tudo que sai do seu caixa, tudo que sai do seu banco, precisa estar nesse fluxo de caixa. Gustavo, não é só estar, tem que estar classificado, né? Exatamente. Então, assim, não é simplesmente pegar as despesas e receitas e colocar, numa planilha. O importante é você estruturar, categorizar cada tipo de despesa de forma adequada para que essa informação te sirva para tomada de decisão. Sim. E a gente pode, inclusive, Lucas, colocar essas categorias com metas. Falar, olha, você tem uma categoria aqui, por exemplo, de eventos ou de publicidade e propaganda. São categorias clássicas aí de despesa. Você não pode gastar mais do que tantos por cento do seu recebimento. Ou fixa um valor constante. Seu orçamento para essa categoria é de R$10 mil por mês, por exemplo. E é muito importante você ter essa categorização no seu fluxo de caixa, porque lá na última linha, do mesmo jeito que no DRE você vê o lucro, no fluxo de caixa você vê a geração de caixa. Perfeito. Que é o que sobrou na sua conta corrente. Empresário, e você precisa estar muito ciente que o fluxo de caixa, às vezes, Gustavo, no mês pode estar negativo. Sim. É normal. O que não pode acontecer são vários meses com ele negativo. Porque quando a gente olha para o fluxo de caixa, ele é a realidade do movimento do meu caixa, do meu saldo, certo? Então você, empresário, imagina a seguinte situação. Você tem um capital de giro e você percebe no seu fluxo de caixa, no final do mês, que você perdeu caixa. O fluxo de caixa passado vai te mostrar o que você fez de errado, né, Gustavo? Exato. O que você fez de errado. Aí você vem com o seu planejamento, com as definições de meta, definições de gastos para o próximo mês e chega na seguinte resposta: onde eu não posso mais errar? Exatamente. Se eu não posso errar nesse plano de contas que eu gastei muito no mês passado, eu vou criar uma meta, por exemplo, o pagamento de fornecedor, que é o gargalo de toda a empresa. Exatamente. E é importante, Lucas, a gente pensar nessa questão de estabelecer as metas para não ter surpresa. A gente falou muito da noite tranquila de sono. É natural, numa sazonalidade, numa baixa sazonalidade, por exemplo, que em determinado mês você sabe que não vai conseguir vender aquele tanto e não consegue diminuir custo fixo. Então, aquele mês, você vai planejar, vai gerar um caixa negativo. E tá tudo certo se nos meses anteriores você gerou um colchão financeiro para passar por essa baixa sazonalidade e aí no mês seguinte voltar a recuperar. Tem mercados que são assim e tá tudo certo, desde que você faça de forma planejada, controlada, sabendo o que está acontecendo, sem tirar sua noite de sono. E o fluxo de caixa é uma ferramenta espetacular, porque é ele que vai mostrar se o negócio se sustenta por muito tempo. Exatamente. Né, Gustavo? Você imagina uma empresa que você tem um capital de giro, você foi lá, pegou, vamos colocar na prática, para o empresário entender. Foi lá, pegou um empréstimo no banco para capital de giro, colocou na sua empresa porque você estava precisando de dinheiro.
A partir do momento que você vem fazendo o seu fluxo de caixa dia a dia, você vem vendo que o seu capital de giro, aquele dinheiro, vem diminuindo. Uma observação, empresário, é quase que genérico, grande parte das empresas perderem capital de giro até o 25º dia do mês. Sim. Por quê? Porque é nesses 20 dias, 25 dias no mês que tem as grandes parcelas de pagamento. Então, empresário, você imagina a seguinte situação. Você tem o capital de giro, a partir do momento que você vai passando os meses, você vai pagando, recebendo. Se sua empresa é lucrativa, quando chegar lá no 20º dia, 22º dia, você começa a receber mais e pagar menos. Aí, Gustavo, você começa a recompor o seu capital de giro. Quando chegar lá no dia 30, se você não conseguiu recuperar todo o seu capital de giro, aí vem o que nós falamos no vídeo anterior. E se você não assistiu, acaba de assistir esse vídeo, volta no vídeo anterior, que nós falamos um pouquinho sobre isso, como definir metas. Então, a partir daí, você faz o quê? Cria metas para o próximo mês. É isso aí. O Lucas, é interessante, teve um cliente que era muito característico o negócio dele, as vendas era sempre com 30 dias. O prazo médio de recebimento deles era 30 dias. Então, a gente começou a fazer o planejamento das vendas do mês corrente, de certa forma que desse conta de bancar os pagamentos do mês seguinte. E eu dividi o fluxo de caixa no tempo em 3 dezenas, de 1 a 10, de 11 a 20 e de 21 a 30, justamente por conta disso. De 1 a 10 a gente tem uma despesa muito grande, que é a folha de pagamento. De 11 a 20 tem os impostos no dia 20, na sua maioria, impostos estaduais, e depois no dia 30 tinha os impostos federais, renegociações e tudo mais. Então a gente conseguiu equalizar as vendas para que, nossa, no dia 5 tem uma despesa muito grande, então tem que vender muito na primeira dezena para eu bancar as despesas do mês seguinte. Quando a gente equalizou, o pessoal do comercial entendeu que não é vender só no final do mês para bater meta, a meta ela tem que ser diária, ou às vezes por dezena, e eles entenderam que para receber o salário em dia eles precisavam vender bem, a empresa mudou de patamar. Ela parou de passar arroxo no início, porque o capital de giro também no começo estava muito apertado, mas ela parou de passar esse arroxo e começou a trabalhar de forma mais suave, de forma mais planejada. Foi um sucesso. Empresário, quando a gente fala que só gestão resolve, que é o nosso slogan, é o que nos move diariamente nos nossos clientes, na nossa vida, é isso que nós queremos mostrar para vocês, que com uma boa gestão da sua empresa, através de algumas ferramentas gerenciais, que é um bom fluxo de caixa bem feito, que é um DRE, que é um fluxo de caixa projetado, que é uma gestão do seu balanço patrimonial gerencial, não é contábil, é gerencial. É isso aí. Né, Gustavo? É isso aí. Onde você vai conseguir visualizar o quanto você tem de caixa, a movimentação mensal do seu saldo, do seu a receber. Tem uma estratégia, Gustavo, que eu aplico muito nas empresas que eu atendo, que eu sou líder desse projeto, e mostro a relação entre faturamento e recebimento. Empresário, o quanto isso é importante. Fundamental. Né? Se você pega ao longo de um período, 6 meses, 8 meses, 1 ano, e você compara o quanto você faturou ao longo de 12 meses, e compara com o recebimento de venda, Gustavo, os dois têm que estar muito próximos. Diferença muito pequena de 1 ponto percentual. Sim, sim. Colocando isso em pauta, atendi uma vez um cliente, ele tinha 14 lojas. 14 lojas. E eu fui fazer essa análise de todas as empresas dele. Fiz um fluxo de caixa loja por loja, ficou uma gestão, sabe, bem legal. Loja a loja, onde a gente conseguia visualizar o faturamento de cada loja, o custo fixo de cada loja. E quando eu fiz essa análise de faturamento versus recebimento, deu uma discrepância muito grande. O que ele estava faturando versus o que estava recebendo. Falei, empresário, tem algo errado aí. Tem alguma coisa estranha. Gustavo, ele foi na fonte, olhou os cartões, que geralmente, empresário, os cartões que você está faturando, vendendo através de cartão, se você não tem uma boa gestão de a receber, né, Gustavo? Você se perde. Se perde. E pode acontecer de não receber. E foi justamente o que aconteceu com esse empresário. Ele olhou todas as empresas, sem exceção. Todas as 14 empresas dele não estavam recebendo todas as vendas realizadas no cartão. Olha só. O que ele fez? Foi atrás da bandeira, fez os questionamentos, a bandeira pediu para ele um relatório de venda, que ainda bem
que o sistema dele tinha esses relatórios, encaminhou para a bandeira tinha identificado que realmente não estava recebendo todas as vendas. Ô Lucas, e é engraçado, né? Essa questão do cartão é um ponto muito importante, que você tem que fazer isso diariamente. A gente fala muito da conciliação bancária, que ela é uma ferramenta que vem somando junto com o fluxo de caixa. Você tem que ter certeza que toda a movimentação que você fez está sendo incorporada no fluxo de caixa, e a conciliação te ajuda nisso, que a conciliação nada mais é do que você pegar o extrato do banco e bater com os registros seus no sistema. E quando a gente fala de cartão, às vezes é chato. Nossa, Lucas, tem um cliente que eu demorei para fazer a conciliação do cartão, tem muita venda, é mais ou menos 50% é a venda no crédito dele, e assim, é complicado, e eles ainda por cima antecipam. Então você tem que fazer o controle se realmente o cartão está cobrando a taxa de retenção correta, se os percentuais de antecipação estão adequados segundo o contrato, e conciliar isso diariamente. Então dá um trabalhinho, dá um esforço, mas tem que ser feito, porque a gente pegou erro, e aí liga pro cartão, e aí o cartão fala, não, beleza, então não, isso aí é porque aconteceu isso e tal. Se você não fica em cima, é 10 centavos aqui, 20 centavos ali, que vai indo embora. É dinheiro no seu caixa que está deixando de entrar. Gustavo, e quais são os principais erros que você está visualizando hoje nas suas empresas que você atende com relação ao fluxo de caixa? Você tem visualizado alguns erros que se parecem entre si? Nossa, demais. Mas demais. A primeira é não categorizar corretamente. O pessoal tem preguiça, às vezes, de entrar lá e categorizar num plano de contas bem feito, mostrando. Esse é o primeiro erro. Eu me deparei com 3 empresas, Lucas, que ela estava pecando pelo excesso. O plano de contas era tão detalhado, mas tão detalhado que não fazia sentido. E aí, a hora que você montava um fluxo de caixa, ficava enorme. Você perdia a visão no meio de tanto número. Então, isso também é um outro ponto. Saber definir adequadamente um plano de contas, em alguns lugares chama plano de natureza financeira, né? Cada sistema é um jeito. Cada sistema de categoria de despesa, enfim. Defini-los corretamente, pensando em como você vai analisar, eu gosto de fazer essa análise. Onde eu quero chegar? A partir do momento de eu entender aquilo que eu quero fazer, aí eu volto e vou definindo como que eu quero as informações. Então, não ter é um problema, ter um excesso de detalhe é um segundo problema, que eu deparei em muitas empresas. E olha o erro grave, clássico, que aparece nas minhas, nos que eu cuido. Misturar gastos, pessoa física. Nossa, isso é um erro enorme, né? É um erro enorme. Empresário, você que está nos escutando, muito cuidado. Lucas, e como nós conseguimos separar pessoa física com jurídica? Sabe que hoje o pequeno empresário, infelizmente, ele mistura. Tá tudo junto. Mas como que no fluxo de caixa a gente consegue fazer essa separação? Nas empresas que eu atendo, sabe que eu sou líder do projeto, eu crio no plano de contas um nome, seja prolabore, seja retiradas. O empresário às vezes não quer falar o quanto está tirando, uma conta X. Isso. Mas precisa ficar claro para você que é empresário que todo o pagamento que você fizer para pessoa física da conta da empresa precisa ser classificado com aquela conta X. Olha o quanto isso é importante, né, Gustavo? Quando o empresário ele começa a lançar as contas pessoas físicas na jurídica e ele pega o fluxo de caixa bem feito, lá no dia 15 ele sabe exatamente o quanto já retirou da empresa. Teve um cliente, Lucas, que ele virou para mim e falou assim, eu trabalho demais e não tiro nada, tô passando de... Você conhece esse cliente? Tô passando muito aperto porque eu não tiro nada. Eu falei, então tá bom, então vamos começar a ver. Aí começamos a entrar. Condomínio de onde ele mora está sendo pago pela empresa. Prestação do carro, pessoal sendo pago pela empresa. Escola da filha sendo pago pela empresa. Diarista da casa dele sendo pago pela empresa. Aí eu comecei a somar tudo, ele chegou para mim e falou assim, não, mas isso não conta. Eu falei, é claro que conta, isso é despesa sua pessoa física. Claro. Então conta, tudo bem que a fonte é a mesma. É a empresa que tem que bancar, mas ela tem que sair de uma linha específica, como o Lucas falou, põe X o nome, coloca o nome que você quiser, mas coloque tudo ali, para você saber, de fato, o quanto que a empresa está pagando das suas despesas pessoais. E isso é fundamental. Sei. Sabe, estamos chegando no final.
Espero que você tenha gostado, empresário, que fique claro para você a importância de um bom fluxo de caixa bem feito, que o fluxo de caixa ele vai te deixar mais tranquilo, que você vai parar de apagar fogo diariamente, porque ele vai te mostrar exatamente o que você precisa fazer para resolver o seu problema. Perfeito. Então, se você gostou, clica dá um like, compartilha já com outros empresários, que eu tenho certeza que vai ajudar também outros empresários, e o próprio YouTube entender que esse vídeo foi bom para você, bom para outros empresários e vai chegar até a mais empresários. Perfeito. Né, Gustavo? Perfeito. É isso aí. Todo sábado vai ser postado vídeos desse formato para que chegue até você insights, cases de sucesso, conceitos práticos, para que você consiga entender na prática como se fazer uma boa gestão. Né, Gustavo? Afinal de contas, Só a gestão resolve. É isso aí, pessoal. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.